Deixa eu conversar com você hoje de forma bem direta, sem exagero, sem frases prontas e sem tentar te impressionar. Você já sentiu ansiedade, mesmo quando estava tudo aparentemente bem? Tipo assim, não tinha nada acontecendo, nada urgente, nada grave, mas teu corpo estava alerta, o coração acelerado, o peito apertado, a respiração curta, a mente acelerada. E, e o mais estranho é que isso você tenta entender e não encontra uma explicação lógica. E aí você pensa, por que eu estou assim? Se isso já aconteceu com você, eu quero te dizer uma coisa importante. Isso é muito mais comum do que parece. E não, isso não significa fraqueza. Na maioria das vezes, a ansiedade não é falta de controle. Ansiedade é excesso de proteção. Antes de continuar, eu quero te orientar a algo logo aqui no início. Se você sentir que esse conteúdo está falando diretamente com você e de repente você quiser conversar comigo, acessa o meu site terapeutawellington.com. Lá você vai encontrar o botão de WhatsApp. Clica nele e envia uma mensagem para mim. Eu quero uma sessão gratuita e eu vou te responder e te explicar como funciona de forma mais direta, tá bom? Agora vamos entender a ansiedade de forma clara. O que é ansiedade? O que realmente ela é? Bom, a ansiedade é um mecanismo de alerta. É o cérebro tentando te proteger. Ele não aparece porque você não quer. Ela aparece porque o seu cérebro acredita que existe um risco. Mesmo que você não esteja enxergando esse risco conscientemente. E aqui está uma frase importante. A ansiedade é o corpo reagindo antes da mente entender. Porque muitas vezes a pessoa acha que a ansiedade é pensamento demais, mas não é. Pensar demais é consequência. O corpo entrou em alerta e a mente tenta justificar esse alerta. É como se o seu corpo apertasse o botão do alarme e depois a sua mente começasse a procurar uma explicação. Deve ser isso, deve ser aquilo, vai dar errado, compreende? Ou seja, o pensamento vem depois. Agora deixa eu te explicar isso com a base da terapia de reprocessamento generativo, usando as 3 regras do inconsciente. Porque aqui você vai entender o que muita gente nunca te explicou. As 3 regras do inconsciente e a origem da ansiedade. O inconsciente tem muitas características, mas nós podemos resumir tudo em apenas 3 regras. E enquanto você entende essas 3 regras, você entende por que a ansiedade aparece. A primeira regra: o inconsciente é atemporal. Isso significa que o inconsciente ele não funciona como o relógio. Ele não entende passado e futuro. Ele só entende o presente. Isso mesmo. Então, uma experiência emocional intensa que aconteceu há 20 anos atrás, para o inconsciente, pode estar acontecendo agora.
E isso explica por que muita gente diz: "Eu não lembro de nada grave ter acontecido comigo", porém sente ansiedade, sente medo, sente insegurança, sente aperto. Isso porque o corpo pode lembrar do que a mente não lembra. Veja bem, o cérebro, ele não reage ao tempo, ele reage ao significado emocional que está armazenado. E quando algo lembra, mesmo de forma parecida, uma experiência antiga, o cérebro ativa o sistema de alerta. Esse sistema de alerta, ele produz sintomas físicos: taquicardia, tensão muscular, suor, respiração curta, inquietação, insônia, sensação de ameaça. Isso, isso é ansiedade. É como uma cicatriz, que já falamos aqui. O tempo passa, a pele fecha, mas se você tocar naquele ponto ainda dói. Lembram disso? O corpo fecha, mas o registro emocional ele pode continuar sensível. Então, a ansiedade muitas vezes é o presente sendo contaminado por registros do passado. A segunda regra: o inconsciente busca felicidade. Quando falamos felicidade, aqui, não é felicidade de sorrir o tempo todo, é equilíbrio, é paz interna. O inconsciente quer que você resolva o que ficou mal resolvido. Ele quer que você compreenda emocionalmente aquilo que te marcou. Porque quando isso acontece, aquela experiência vira aprendizado. E o aprendizado traz alívio. Ou seja, se você viveu algo difícil e conseguiu dissolver emocionalmente, aquilo não vira ansiedade, aquilo vira força. Vamos fazer uma analogia. É como quando você passa por uma situação difícil, mas consegue superar. E depois você olha para trás e diz: foi duro, mas eu aprendi. Isso é o inconsciente encontrando o equilíbrio. Mas o problema é quando ele não consegue. E aí entra a terceira regra. Se não encontrar felicidade, entra em looping, ou seja, compulsão à repetição. Essa é uma das regras mais importantes para entender a ansiedade. Quando o inconsciente não consegue dissolver uma dor, ele entra em looping, ou seja, ele repete, ele revive, ele insiste. É como se ele dissesse: você ainda não entendeu isso, você ainda não resolveu isso, você ainda não superou isso. E esse looping, ele pode acontecer de duas formas. Na realidade, repetindo situações parecidas ou dentro da mente, repetindo cenas e repetindo pensamentos. E aqui está o ponto científico. O cérebro, ele reage ao que você imagina como se fosse real. Se você imagina um perigo, o corpo reage com adrenalina. O coração acelera, a respiração muda, a tensão sobe. Isso é ansiedade. Ou seja, a ansiedade ela pode ser o looping do inconsciente tentando resolver algo antigo.
Porque a ansiedade aparece do nada. Já pensaram? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você já teve ansiedade por uma coisa pequena? Sim. Uma mensagem que demorou, por exemplo, ou uma conversa simples, um olhar, uma mudança de tom de voz. E aí você pensa: eu não deveria ficar assim. Mas a verdade é que o inconsciente, ele não reage à situação, ele reage ao significado, ele reage ao que aquilo te lembra. Um exemplo prático, assim, bem didático. Uma pessoa que viveu abandono emocional na infância, por exemplo, cresce adulta e sente ansiedade quando, quando alguém demora a responder. Racionalmente parece exagero, mas emocionalmente é coerente, é muito coerente. Por quê? Porque o inconsciente, ele não está reagindo à mensagem, ele está reagindo ao medo antigo. Eu vou ser abandonado de novo. Esse é o registro. Essa é a causa raiz. Ansiedade é medo do futuro baseado em dor do passado. E aqui entra um ponto que muda a vida de muita gente. A ansiedade não é medo do futuro, é medo do futuro baseado em uma dor antiga. A pessoa projeta o futuro usando os registros do passado. Então ela começa a antecipar sofrimento. Por isso a mente ansiosa sempre diz: e se der errado? E se acontecer de novo? E se eu perder? E se eu for rejeitado? Isso não é só pensamento, isso é proteção, é sobrevivência emocional. Porque força de vontade não resolve ansiedade. Já se perguntaram? Muita gente tenta vencer a ansiedade na marra, tenta controlar, tenta se distrair, tenta ignorar. E às vezes até consegue por um tempo, mas depois volta. Por quê? Porque o registro continua ativo, o inconsciente continua atemporal e o looping continua acontecendo. É como desligar um alarme sem apagar o incêndio. O alarme pode parar por alguns minutos, mas ele vai tocar de novo, porque a causa ainda está lá. Então a ansiedade não se resolve apenas com esforço. Ela se resolve com reorganização emocional. O que a TRG busca fazer, a terapia de reprocessamento, ela não busca fazer você não sentir nada. Ela busca reorganizar registros emocionais. Quando você reorganiza o registro, a ansiedade perde força, porque o cérebro para de interpretar o presente como uma ameaça. A lembrança pode continuar existindo, mas a carga diminui. E quando a carga diminui, você recupera o controle. Um sinal importante: se você é uma pessoa ansiosa, talvez você esteja vivendo assim, tentando prever tudo, tentando evitar sofrimento, tentando controlar o ambiente, tentando agradar para não perder, tentando não errar para não ser criticado. Isso não é personalidade. Isso pode ser apenas o seu sistema emocional tentando te proteger. Compreende? É exatamente isso o que acontece. Então,
Se você vive ansiedade, mesmo quando aparentemente está tudo bem, não se culpe. Você não está quebrado. Talvez você só esteja vivendo sob o comando de registros emocionais antigos e de um inconsciente que funciona assim: atemporal, buscando equilíbrio e entrando em looping quando não consegue resolver. No próximo vídeo dessa série, eu vou falar sobre um tema muito comum. Por que algumas pessoas vivem tentando agradar os outros, se anulam e têm dificuldade de dizer não? E como isso está ligado ao medo de rejeição? Se esse conteúdo fez sentido para você, acompanhe o canal. E se você quiser conversar comigo, acesse o meu site terapeutawellington.com. Vai lá, clica lá no botão do WhatsApp e envie uma mensagem. Eu quero uma sessão gratuita. Será um prazer falar com você e te explicar de forma mais detalhada como tudo isso acontece. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Beijo no coração de todos.